sobre o caso do Guto. Não, eu acho que eu tenho que falar sobre o caso do Guto de qualquer forma, que eu tenho mais ou menos 1 hora de live pra fazer aqui, e eu não vou me furtar. Eu vou trazer o que eu sinto desse caso do Guto de maneira muito, muito sincera. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu fiquei muito triste. Primeiro por, sabe, aquela coisa do ser o último a saber, né? A gente soube, quando teve o vazamento lá do Brasil de Fato, a gente soube da extensão do problema, e a gente sabia que o Guto tinha uma filha, mas aí a gente ficou impactado pelo problema em si, né? E o problema é um problema que para as pessoas dói, que é um problema de imagem, em que por mais que, pô, a moça perdoou, por mais que haja uma briga ali e você possa ter todas as justificativas, o que dói é parecer para algumas pessoas que a gente tem um discurso assim e na prática é assado, que é o que pessoas vieram criticar do Guto. E por mais que o Guto seja um político brilhante, um grande deputado estadual, uma liderança, isso não foi uma história boa pra ele. Até porque o Guto tem uma coisa que é um elemento que talvez ele não tenha se tocado, e eu conversei isso com ele. O Guto é um exemplo para milhões de jovens mais pobres. E ele sabe disso. Veja, o Guto, ele é existe a figura do negro de direita, que é uma figura meio triste, né? Que em geral o negro de direita é sempre um político negro puxa-saco de algum outro político, em geral branco. O Guto nunca foi isso. Eu sou o negão do Bolsonaro, igual tem o índio do Bolsonaro. O Guto ele mostra o sucesso e a potência do jovem negro, vindo ou não da periferia. A capacidade de pensar, a capacidade de agir. Um cara que é a favor da lei e ordem. E ele é exemplo pra mim. Até aqui ele elogiou o Guto, né? Falou bastante do Guto, mas ainda não desenvolveu sobre o caso. Falou que sabe do problema, que foi o último a saber. Mas continua elogiando o Guto, sabe? Delicado. Por mais que ele seja um exemplo pros jovens periféricos de direita, eu não sei se um exemplo, visto o que aconteceu e os vazamentos como aconteceram, ele devesse continuar sendo exemplo pros jovens. Milhões de jovens. Ele é exemplo para milhões de jovens. Isso precisa ser colocado. E aí quando ele mostra que é possível ser um menino negro de sucesso, o que ele espelha pra esses jovens? Pô, tá aqui. O Guto é um cara que cresceu, não é um MC que... Mas como que ele cresceu? Entende que você só tá falando que ele cresceu, que ele é isso, que ele é aquilo, mas você não desenvolve o que torna ele aquilo? Somente que ele é? Isso não torna um pouco difícil você reconhecer a carreira dele como brilhante, sendo que você não tem exemplos concretos pra sustentar essa fala? Não, pô. É um cara estudioso, debate com qualquer um, se posiciona bem sobre qualquer tema, é altamente eficiente naquilo que ele faz. Então o Guto é um espelho. E o espelho não pode ser quebrado. E por que eu falo isso? Porque um dos temas centrais da minha pré-campanha é explicar assim, ó, o abandono parental gera consequências ruins. O abandono parental gera um menino que no fim do dia termina cometendo um crime. E por mais que assim, teve o negócio do áudio, que eu pessoalmente preferi nem ouvir, mas sei o contexto, eu li o contexto do áudio, mas é o contexto do áudio ali, é uma disputa, uma briga ali que foi parar na justiça, que a moça já perdoou, falou que aquilo tá descontextualizado, independente de qualquer coisa, aquela história tá dentro de um contexto de abandono parental. Porque o aborto não aconteceu, mas ela ficou num contexto de abandono parental, de um cara jovem fugindo de um problema, que pra mim esse é o problema. E isso é ruim porque isso não pode servir de exemplo pra milhões de jovens. O Brasil é o país do abandono parental. O Brasil é o país do abandono parental e nós não podemos ser o partido político do abandono parental. Lembra quando a gente fala meteu, cuidou? Então prendeu, matou e o meteu, cuidou. Nós não podemos ser o partido disso. Nossa, ele acabou de criar o meteu, cuidou? Meteu, cuidou é bom, hein? Meteu, cuidou é maneiro. Essa política é maneira. Cara, não mesmo. E essa história, ela gera um exemplo, uma quase fatalidade pras pessoas disso. Do tipo, putz, né? É um ciclo que fica se repetindo. E ele não pode se repetir. Enfim, hoje a gente tem um partido. O Guto é o Guto é o primeiro deputado estadual da história do partido. O Guto, ele sempre estará na nossa história. E é uma pessoa brilhante, é um grande amigo. Mas o Guto, ele tem que viver o que ele fala nesse sentido. E, pra mim, ele precisa, mais do que essa questão do áudio. A questão do áudio, eu até vou com... Assim, o partido tem uma área ética. Agora a gente tem essas partes burocráticas, a gente tem um partido. E eu acho que no Conselho de Ética é legal o Guto explicar o contexto daquela briga. Até porque o tema do combate ao aborto é um tema que ele é cláusula pétrea dentro do partido, a gente não vai discutir, não é nem tema de discussão. Muita gente fala, não, mas é espectro, é a favor do aborto, fulano de quê. Pode falar o que quiser, a posição... Pode falar o que quiser, mas a posição política é o que o partido defende. A posição do partido não é essa, a posição do partido é favorável à manutenção da legislação atual e ponto. Isso é ponto pacífico na instituição. A questão toda não é essa.
A questão toda é assim, ele vai lá e se explica, o abandono ao longo do processo de um cara que fugiu do problema e que a gente precisa, na prática, dar exemplo nisso, porque isso, tanto quanto a questão do aborto... Mas vamos lá, se o Guto é um político brilhante, mas ele abandona uma criança em necessidade, qual as chances dele repetir algo que ele faz na vida pessoal dele no macro político? Será que o Guto Zacarias abandonaria os eleitores que estão em necessidade dele? Em termos de políticas públicas, talvez até mais, isso tem consequências. E eu acho que o Guto tem que se comprometer com a consequência e com a solução. Eu acho que o Guto tem que dar um exemplo de como não cometer o abandono parental, o abandono da figura masculina. O problema, Renan Santos, é que não dá mais tempo. Ele já abandonou a criança. Com o seu filho ou sua filha. Porque isso claramente tem consequências. Eu passei os últimos meses gravando sobre isso, dando entrevistas sobre isso, trazendo estatísticas sobre isso. A gente não pode incorrer nisso. Nossa, Renan Santos, você estudou tanto sobre o caso e não sabia que tinha um caso bem debaixo do seu nariz? Será que esse conselho de ética acontece mesmo? E acho que a redenção do Guto tem que passar necessariamente por uma mudança nisso, porque ele é um exemplo, ele é um espelho para milhões de jovens. E a gente tem que ser isso, cara. A gente tem que ser o exemplo que a gente tá querendo viver na sociedade. A gente tem que ser isso. Então não adianta a gente... Eu sei que a militância, pô, vamos defender o Guto. Bate na mesa, hein? Sensacional a defesa, o espírito de corpo é guerra. Agora, dito isso, a gente tem que falar que temos um problema aqui. E esse problema precisa ser encarado. O problema é o seguinte, cara. Tem um elemento que envolve, pra mim, um tema que é central, que é a questão do abandono parental, que precisa ser endereçado agora pelo Guto. Qual é o nome da ex-namorada dele? Giovana. A Giovana. E a Giovana? Eu gostei da ideia. Então a gente vai colocar um pai que abandonou a filha pra falar sobre abandono parental. Eu acho que a gente tem que colocar o cara que fez a merda, não a pessoa que foi vítima. Cara, que ideia bosta, mano. Que gravou o vídeo que defendeu ele. Acho que ela e ele têm uma jornada a resolver nisso. E qual é a jornada? Caralho, é a jornada de mostrar, assim, vencer o abandono parental. E aí eu acho que essa é a jornada de redenção dele. Porque o que mais me chateou nessa história, tirando o fato de ele não ter falado dessa história pro grupo, não ter trazido drama pro grupo pra resolver, tirando os problemas da briga ali com ele e ela, que eu volto a colocar, briga de marido e mulher, não se bota a colher. Eu não conheço o contexto das discussões. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Vamos voltar pra taxa de feminicídio? 4 mulheres ao dia? Tem um áudio dele que foi colocado ali. Tem um contexto deles ali. Por mais que o áudio seja altamente reprovável, eu não vou me imiscuir nisso. Agora tem a imagem pública do Guto e o que ele representa para milhões de jovens. Vocês me desculpam, mas a solução para o problema do Brasil passa em eliminar o abandono parental e passa a existir uma postura mais séria e mais próxima do homem com seu filho, às vezes quando o filho até é indesejado. Então... Nossa, falando assim, até me dá a impressão de que o Renan Santos defenderia uma licença paternidade. Ele precisa responder isso. Este tema precisa ser resolvido. Então, assim, as pessoas nossas, internas, precisam sentir que o Guto vai endereçar esse tema. Porque esse tema é um tema fundamental para o nosso partido. Esse tema é fundamental não só para a nossa comunidade. O MBL, no fundo, é uma comunidade de amigos que sofre junto, que vence junto, que perde junto. E uma comunidade de amigos. Veja que o pessoal sofre junto, mas eles não compartilham tantas histórias assim, porque eles não foram o último a saber desse problemão que o Guto Zacarias tem aí. E agora tá na hora do Guto, que foi defendido muito pela galera, apresentar para o público essa redenção. E não uma redenção de marketing. Eu tô cagando pra marketing aqui. Isso aqui a gente tem que viver um discurso que é essencial pra gente. Esse discurso é essencial pra gente. Porque é sobre mudar um problema concreto do Brasil. De resto, sites de extrema esquerda, aquela gente canalha, Nandos Moros, essa galera tá cagando pra criança, tá cagando pra qualquer assunto. Essa galera se alia até contra o capeta pra tentar destruir. Isso não é nem mais sobre o Guto. Isso, no fundo, é uma tentativa de me atingir. E essas pessoas só estão fazendo isso porque na última semana eu subi nas pesquisas. Usar isso na época da eleição contra o Guto. Elas iam bater no Guto no período da eleição. Nossa senhora. Bom, olha a viagem que ele tá fazendo. Olha como esse cara se torna um narcisista. Porque a questão do Guto é uma questão de que ele falava o contrário de tudo aquilo que ele demonstrou saber naquele áudio vazado. Não é uma questão de Renan Santos. Você é uma consequência. Você reproduz esse tipo de discurso também. A questão é que fica pra todas as pessoas que fazem isso também. Isso não vai ficar somente no Renan Santos. Isso vai repercutir na direita inteira. Porque isso diz a respeito da direita. Ninguém quer
te atingir por conta do que aconteceu com o Guto Zacarias. As pessoas que querem te atingir, elas já estão te atingindo. E é irônico que se pense o contrário. Elas não estão usando do Guto Zacarias para isso. Porque se usassem do Guto Zacarias para isso, significaria que toda essa questão foi criada sob o pretexto para atingir Renan Santos. Então, o Guto Zacarias ter tido um filho, abandonado a filha, depois de ter tido uma conversa fria, calculando tudo que ele precisava fazer e tudo que ela também precisaria fazer e onde deveria fazer, todo o procedimento de um... Ou seja, tudo isso aconteceu, isso, né, tirando o abandono parental que ele sofreu depois porque não aconteceu o aborto, entendeu? Tudo isso aconteceu para que Renan Santos fosse atingido. Pelo amor de Deus, mano. É porque eu subi agora nas pesquisas, bateu um pânico e os caras pegaram uma caixinha e saíram usando o que eles podiam usar para nos atacar. E eles, tirando essa história que é uma história desabonadora, eles só tinham isso. Agora, o que eu quero do Guto? Tô falando isso, eu já falei com ele em particular, tô falando isso agora como uma das lideranças do Partido Missão. Cara, nós temos que viver aquilo que nós falamos. E isso passa nessa questão do abandono parental, que é o que gera a menina que não tem amor próprio e que acaba se relacionando mal ao longo da vida e que gera um menino que vai parar na mão do crime. Boa parte dos problemas sociais que nós temos, ele não pode continuar esse ciclo, ele tem que interromper esse ciclo. Ele tem que ser, olha, eu sou um elemento que interrompe o ciclo, porque aí ele se torna o exemplo. E às vezes isso pode ser a parte bonita dessa história. Ele se torna um exemplo para... Sim, Renan Santos, ele poderia ser esse exemplo, mas veja toda a conjectura que você está criando, de que um partido político teve que intervir na vida pessoal de um dos seus membros, porque ele não foi capaz de executar esse exemplo que ele deveria ser. Será que é por conta do discurso que se é reproduzido dentro do partido que ele se permitiu fazer esse tipo de coisa? Milhões de homens jovens, negros ou pardos ou brancos, mas especialmente homens jovens mais pobres, que praticam esse abandono. E é isso, cara. E é isso, cara. E é isso, e é muito ruim. É isso tudo. E não tô aqui... eu tô provavelmente cansado com outras coisas. Cansado com pré-campanha. Cansado... Sabe, nossa, cara, faltam meses ainda e se ganhar a eleição... É esse ritmo na presidência da República. É saber assim, agora eu entendo porque as pessoas envelhecem tanto. E sabe, o cara faz um mandato, ele sai igual o Lorde Palpatine, sabe? Que fica todo podre por dentro. Lógico, cara. Agora eu entendi. Você passa até a respeitar teus inimigos. Porque você tem que ter uma força psíquica, uma força moral muito forte. Mas é difícil. Não, mano, não é questão de respeitar seus inimigos, não, cara. Não pode cair nessa ideia, não. Porque senão você tá lá batendo continência nazista. E aí, vai respeitar seus inimigos? Eu não respeito, não. Essa narrativa de que ele tá querendo criar é uma problemática. Você vê que ele já desviou do foco que era o Guto Zacarias, né? Que é uma problemática de que ele ainda esteja no partido depois do que ele fez, depois do que ele defende. Além de ele defender o que ele defende, agora ele vai se tornar um defensor do abandono parental. Olha que maravilha, né? Agora, se a gente for falar sério, ele vai ser um cara que vai estar falando sobre abandono parental sendo um cara que abandonou a filha dele. Pega mal, mano. Será que não percebe isso? Será que tá tão aficionado na campanha política como ele tá falando? Cara, é bem difícil, né? E é assim, Renan, tem um cara que fala, Renan, o peso sobre seu... Cara, minha obrigação, é minha obrigação. Se eu vencer as eleições presidenciais, eu vou ter que lidar com questões muito, muito maiores do que essa. Isso aqui é sobre um ataque político e sobre uma postura inadequada de uma liderança política que é inspiradora. E que é inspiradora. O Guto, e eu volto a falar, a questão do Guto é, quando o áudio do Arthur rolou, o áudio do Arthur o que eu acho, cara? Eu nunca falei... Tô fazendo meio que um desabafo aqui. Calma aí. Acho que a gente tá pegando uma camada muito específica agora. Ele vai falar sobre o áudio do Arthur, hein? Né? Faça. Pode fazer. Quando o áudio do Arthur rolou, o Arthur era um cara que ele era pra muitas pessoas um exemplo de uma pessoa perfeita. O Arthur era um role model pra muita gente. Ele era um cara que ele era forte, amigo, leal, esperto, inteligente. Era o deputado mais econômico, decissionava tudo de errado. Aí, quando saiu o áudio, os inimigos se refastelaram porque tava num... Eu gosto de falar que esse pessoal que diz que são o deputado mais econômico porque eles não usam dinheiro público pra fazer as medidas dele, pergunta pra ele de onde eles estão tirando esse dinheiro. Bota as contas aqui. Bota que você tá recebendo da onde, pra onde tá indo. Tá vindo de medida privada, tá? Eu dou esse spoiler. Contexto de guerra, tava no meio do carnaval, então as pessoas estavam meio desocupadas e podiam ficar rodando. O áudio em si, ele era bizarro. Ele era engraçado, ele soava até perverso na piada, né? Mas para algumas pessoas, por um período de tempo, a imagem que elas tinham do Arthur, desse super cara, ela quebrou, porque havia uma outra pessoa por trás do Arthur. Mas isso foi em grande medida bom para o próprio Arthur, porque eu acho que hoje o Arthur é um ser humano melhor do que ele era. Porque ficou claro que o Arthur é um ser humano normal, e que a gente não tem que ficar construindo imagens públicas. A gente talvez tenha que ser o mais exposto
E a gente tem que ficar pelado para as pessoas do ponto de vista da exposição, porque é a única maneira de você se blindar é sendo terrivelmente verdadeiro, inclusive com seus defeitos. E aí ele melhorou, porque ele assumiu os defeitos dele. E ele melhorou nesse sentido. Quero lembrar que se vocês pegarem um podcast que está o Tamir e o Arthur Duval, em que o Tamir está entrevistando o Arthur Duval, ele claramente fala de que ele não se arrepende das falas dele. Existe uma entrevista também feita há 2 ou 3 dias atrás em TV aberta no Mato Grosso, em que o Arthur Duval foi dar uma entrevista. E ele fala lá também que ele não se arrepende do que ele disse, mas dele ter confiado na pessoa que vazou o áudio. Não se arrepende do que ele fala, não se arrepende da atitude. Ele não melhorou como pessoa porque ele não vê a atitude dele como algo imoral. Então se torna uma questão. Porque ele usou o exemplo do Arthur Duval como se o Arthur Duval tivesse mudado. Teve o mandato dele cassado e até então o que ele tem feito? Ele se tornou mais sincero. E... Ok, o caso do Guto é um caso em que a admiração que existe pra ele, isso tá no mapa eleitoral dele, se dá às vezes com um menino que é muito pobre e mora num bairro humilde. O Guto é um espelho pra jovens em posição às vezes de pobreza e pô, ele apresenta assim um sucesso, um dinamismo. O Guto é muito importante pro Brasil. O Guto é muito importante pro Brasil. Então ele não pode falhar. Eu falo assim, a gente não tem condição de errar. Aí as pessoas às vezes criticam, bababá, vocês não têm isso aqui. Eu prefiro nem ter vida pessoal. Nossa, que crítica super desenvolvida. Realmente encaixa muito bem no que ele estava falando. Que materialidade sensacional que Renan Santos tem. Não tenho vida pessoal de nada. Porque a nossa vida pessoal se torna até um problema. E ninguém, absolutamente, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus erros na intimidade. Todo mundo erra aqui ou acolá. Você não pode passar de certos limites, é óbvio, mas... Né? Mas às vezes você acaba tendo... Quais seriam os limites que não podem ser passados se até agora o áudio que vazou do Arthur Duval não foi um limite e nem o do Guto Zacarias? Qual será o limite que ele tá tentando achar? Que abdicar disso pro teu legado, pra construção de algo muito maior. E eu acho que esse é um recado que fica pra todos nós, E é isso, né? É isso. Então, eu acho que o Guto tem um compromisso em nome de todos nós. E acima de tudo, em nome da filha dele, vou começar pela filha dele, de reverter esse ciclo. Todos os lugares que eu vou, eu falo dessa questão do abandono parental. E a gente tem esse diagnóstico. A gente não pode ser o diagnóstico. O Claudio Leite ainda não entendi essa parte de ficar pelado. Não, ninguém vai ficar pelado. Deixa eu cortar aqui, né? Mas é curioso, mano. É curioso que o Renan Santos fale sempre sobre abandono parental, mas não solucionou o problema do abandono parental, já que ele estava sendo executado no próprio partido, por um próprio companheiro, por uma pessoa que ele admirava. Pô, é meio curioso como as pessoas acreditam nas palavras dele. Tranquilo. Entendeu? É isso, sim. E o Guto, ele tem não é nenhum preço a pagar, ele tem uma jornada a fazer. Porque eu vou falar pra vocês, cara, se o Guto não souber fazer essa jornada, eu não vou querer trabalhar mais com o Guto. Se o Guto não souber fazer essa jornada de ser esse exemplo, eu não vou ficar confortável. Ninguém vai ficar confortável, entendeu? E é isso, cara. Então que ele faça essa jornada, cara. Que ele faça essa jornada. Veja que ele tá colocando o Guto numa posição mais desconfortável possível. Ele vai ser um cara que vai falar contra o abandono parental, sendo ele o cara que abandonou a filha dele. Ou seja, ele vai ter que construir a materialidade pra ele ser um bom pai, sendo que ele não foi. É curioso, né? Ou seja, ele precisa fazer dar certo quando ele não conseguiu fazer dar certo. Já tá errado desde o começo, entendeu? Tá. É uma jornada importante, uma jornada de aprendizado. Que agora qualquer coisa vai ser culpa do Guto, ele não aguentou a jornada. Todo esse drama com ele, que tá ao lado dele nesse pior momento e que tá ouvindo muita besteira. Eu vi gente chamando, falando que ela foi comprada. Quem essas pessoas pensam que elas são? Quem essas pessoas pensam que elas são? Você viu o vídeo dela, que foi postado no Guto? Não. Então, ela fala, ela explica ali as razões dela, os advogados, as pressões, a cabeça que fica de uma moça que tá numa gravidez, sem poder falar com amigos, sem suporte, numa relação pesada com o pai da criança. Muito ruim. Então quer dizer que a moça estava sofrendo pressão de todos os lados, inclusive do companheiro dela, mas é uma questão superada já, né? É uma questão que não diz mais respeito sobre quem o Guto é. Em suma, né? Porque parece que ficou meio subentendido dessa forma. E aí, ao mesmo tempo, ela entende os erros que ela cometeu no processo. Ela cometeu erros no processo. Quais foram esses erros? Ao mesmo tempo, ela explica como ela refez a relação e como ela tá presente agora pensando na família dela. Eu nem sei quantos anos ela tem pouco mais de 20 anos, mas ela já se tornou uma mulher
muito adulta, entendeu? Ela não é uma menina, ela não é uma novinha. Ela é uma mulher que tá... Se você for falar dessa forma, Renan Santos, implica que em algum momento que ela se relacionou com Guto Zacarias, ela o fosse. Pensando assim, se isso vai deixar um trauma na filha dela, sabe? Isso tem um valor. Isso tem um valor bem grande, tá? Qual? E eu acho que o Guto tinha que conversar mais com ela e eles tinham que ir juntos fazer esse caminho. A gente tem que transformar isso aqui num caminho. Como ele vai fazer isso? Ele vai conversar com ela. Essa é a solução, cara. Olha a loucura. Em briga de marido e mulher não se mete colher. Mas ele sequer dá solução. Ele comenta a todo momento. Ele fala a todo momento o que deveria ser feito. Mas não se mete a colher. Que não é uma redenção sobre o Guto. Se o Guto é o espelho de uma geração de meninos, de homens, vamos colocar aqui. Não, mas de novo, né? Ele repete isso que ele é um exemplo pros homens. Cara... Se ele ser um exemplo para os homens, que tal ele começar a se tornar um homem para a mulher dele que está numa situação difícil, entendeu? Por que ele não tem que ser um exemplo para ela? Cara, f***se seus eleitores, entendeu? A situação de vida pessoal não diz respeito aos seus eleitores. O que ele faz na vida pessoal dele diz respeito ao que ele é. Mas se o que ele é precisa ser forçado pelo partido político dele, aí se torna meio irônico. Por quê? Porque aí ele vai estar performando para os eleitores dele, entendeu? E aí vai acontecer o que já aconteceu, né? Um abandono parental seguido de uma coesão coerção que vieram de baixo e que podem ascender e chegar ao sucesso através da sua própria inteligência e sua capacidade, que é o caso do Guto, que o Guto também seja exemplo em outros termos. Eu acho que ele tem toda a condição de fazer essa redenção e isso será ouvido e será entendido, porque ele é um comunicador incrível. O porquê ele é ele é o meu amigo Guto, cara. Ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. Inteligentíssimo. Mas todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem suas fraquezas. Bom, essa é a minha opinião. Meti um João Betting e falou, Bom, vou cortar aqui, não vou deixar essa imitação passar não. O Arthur Duval faz uma péssima imitação do Jones Manuel, não gostaria de saber como é a do Renan Santos. É um vídeo um pouco contraditório, né? Porque você vê que ele fala dessa jornada do Guto, mas ele não justifica ela de fato. Ele é um cara brilhante, mas por que ele seria brilhante? Quais foram as políticas que o tornaram brilhante? Quais foram os debates, talvez, né? Já que estamos nesse quesito, que o tornaram brilhante? Curioso, mano. É somente triste saber que, enquanto uma merda gigantesca dessas aconteceu, a gente continua vendo que não houve punição, né? Porque ele mesmo se dizia com um discurso moralista, ele vaza um áudio dele que praticamente parece ter sido feito por uma esquerda, por uma esquerdola. Saca, mano? É um ouro político aquilo lá, cara. Você tá entendendo? E se ele realmente se tornar o defensor do abandono parental, quer dizer, se ele for lutar contra o abandono parental, né? Isso vai se tornar uma questão. E ele vai ter que ter muito peito pra aguentar isso, porque é minimamente contraditório, né? Não tá ligado, né? Manda um pix pra cá.